Eu sou Marcos Martins, mais conhecido como Martins, sou cabeleireiro por profissão, amo a minha profissão, é dela que eu vivo, queria viver da educação. Mas é a área da beleza onde eu vivo, graduando em estética, pós-graduando em fitoterapia e batendo agora aí na tecla, na trave aí já agora para receber a certificação também como aromatologia, pós-graduando em aromatologia. Sou especialista em tricologia, formado pela Academia Brasileira de Tricologia, e especialista em cor e colorimetria e louro, né? Então é a parte da terapia capilar, onde eu entro na parte da tricologia, trabalhando direcionado para as patologias do couro cabeludo e da fibra. É isso. Que bom, cara, que bom. E aí, o Martins, ele fez parte da primeira turma, né, do curso de formação em aromaterapia, Primeira que é turma. promovido pela Aromas da Terra, e juntamente aí com uma turma de mais de 60 pessoas. E, Martins, me fala aí, antes de nós começarmos no ponto-chave aqui, como é que está sendo essa questão do conhecimento adquirido que você teve lá no curso e como é que está sendo isso aplicado, né, na sua prática clínica, no seu dia a dia com os seus clientes, enfim. Por que não dizer pessoas, pacientes, né, muitas das vezes são pessoas que estão ali para receber alguma coisa de Sim, sim. você. Então, assim, conversa comigo aí, conversa com a gente aí a sua experiência. Assim, o curso, para mim, teve um diferencial e uma grande contribuição, porque tudo, 100%, tem um embasamento científico. Então, a gente tem lá doutores, tem mestres. Isso é os professores que estão à frente. São professores com títulos de doutorado, de mestrado, pessoas que sabem realmente o que está dizendo. Então, assim, de básico mesmo ali não tem nada. Foi algo que veio para agregar realmente, para agregar bastante na questão da experiência que eu já tinha com os óleos essenciais, voltado para a terapia capilar. Mas por eu sempre gostar de sempre estar buscando, não foi à toa que eu fui buscar uma pós-graduação na área dos óleos essenciais, no caso aromatologia, para poder agregar. E aí eu me deparei com esse curso, a disponibilidade desse curso. Então, assim, ele teve muita contribuição para a minha própria pós-graduação em aromatologia, porque era uma pós semipresencial, né? Sistema hídrico, como costumam chamar, e assim, nem todas as dúvidas a gente poderia sanar com o professor no dia das aulas. E a aula online, geralmente, por mais que fique gravada, a gente não tem aquela coisa toda de interação. E aí, em sala de aula, nos 6 meses, professor, foi? 6 ou foi 7? 6. 6 meses, né? Nos 6 meses de curso, assim, foi surpreendente. Foi surpreendente, assim. Eu aconselho que não perca mesmo. E, assim, é um curso que é muito concorrido. As pessoas começam, a gente começou, acho que 60 e poucos alunos. Se eu acho que tiver desistido 2 ou 3, foi muito, né, professor? Foi muito, não desistiu, uns 2 ou 3 alunos no máximo. E nós já temos aí a segunda turma com mais de 50, né? Nós tivemos que dar uma parada aí por causa dessa situação pandêmica. E a terceira turma nós já temos um cadastro de espera com mais de 30 pessoas, viu? E a turma é limitada. Pois e o que é interessante é que a questão dos óleos essenciais é algo tão fantástico e tão estudado hoje, que a nova turma aí, pelo que eu estou sabendo, vem com vários outros temas que não foram disponibilizados para a gente, né? Então, vocês vão poder fazer depois em módulo, é verdade. Mas tem a terceira turma tem outros professores que eu estou trazendo de São Paulo, pessoas que já escreveram livros também. E aí tem outras surpresas aí que, Martins, eu não posso falar agora não, mas mais na frente eu vou estar anunciando aqui pro pessoal aqui que está seguindo a gente. Martins, mas entrando aqui já no ponto, que muito me interessa, certo? Porque eu tenho essa calvície aí. E aí eu confesso para vocês que é algo que já vem de família, né? Mas eu sei que se a gente conseguir um tratamento adequado, com um profissional adequado, né? A pessoa que entenda realmente com que está
fazendo, eu acredito que eu possa ter ainda esperança, né? E aí você que está nos assistindo aí, não perca suas esperanças, entendeu? Não. Fica até o final da Enquanto live. Tá respirando, tem que... Fica até o final da live, compartilha, chama lá, você que ainda não é careca 100%, que não perdeu tudo, fica aí que tem muita coisa legal. Martins, então me fala aí quais são as principais, só para mim poder entender, porque realmente essa não é a minha área, né? Aí Sim. Eu queria entender como é que funciona essa questão dessas patologias, dessas doenças do couro cabeludo. E como é que é isso aí desenvolvendo com o uso dos óleos essenciais, né, no tratamento. Hoje em dia, o tema terapia capilar é algo que está se tornando como se fosse a menina dos olhos, assim. Hoje, o futuro da parte de estética capilar está focada completamente para a terapia capilar. E isso eu tenho vários alunos aí que estão comigo há 5, 6 anos e desde então eu venho falando sobre isso. Acordem para a vida, vamos estudar, porque o aplicador de produto está ficando obsoleto no mercado. Então vamos estudar. Porque a gente precisa... Visão lá na frente. E eu acho que eu tenho umas 7, 8 alunos aí, que eu vi de início, depois eu tive que sair para pegar o fone, mas que eles podem confirmar justamente isso que eu venho dizendo há tanto tempo. Vamos focar, vamos deixar de escova acidificantes, porque acaba trazendo determinadas, contribuindo para determinadas patologias no couro cabeludo. Mas, para a gente falar um pouco sobre o uso dos óleos essenciais voltado para as patologias do couro cabeludo, a gente precisa entender como se dá esse crescimento dessa fibra, essa fase de crescimento, porque nem toda queda é sinal de uma patologia. Nem toda quebra é sinal de uma patologia. Então as pessoas reclamam, meu cabelo está quebrando, meu cabelo está caindo. Tá, mas o que está causando, o que está levando essa queda? O que está desencadeando essa queda? Então a gente precisa entender. Então assim, a fibra, o nosso fio, são 4 fases, mas a gente conhece mais as 3 fases principais, que é a fase anágila, catágila e telógena. E para você não esquecer, definitivamente, a gente vai lembrar, o prefixo muda. O sufixo é o mesmo, é ana, cata, teló. Ana, cata, teló. Fase anágila, catágila e telógena. Morreu aí. Então você conhece já as 3 fases do ciclo capilar, que são as principais. A gente tem a fase exógena, mas a gente não entra muito porque isso é mais cientificamente falando. Então, dessas 3 fases, a gente tem uma fase que é de crescimento, que é a fase anágila. Essa fase, geralmente, ela vai de 1 a 5, outras nomenclaturas dizem que vai de 1 a 7 anos. Então, é uma fase de crescimento. Essa fibra vai ficar crescendo de 1 a 7 anos. Isso, as Voltou. Pronto. E essa fibra vai ficar nessa fase de 1 a 7 anos, mas os cabelos em fases diferentes. Não tá, todas elas estão no mesmo período de ciclo. E aí, a gente tem essa fase de crescimento, que é a fase anágila, e em seguida, a gente vem da fase catágena, que é uma fase de transição. O cabelo fica ali ao longo de 2, 3 semanas, o crescimento para. Tá escutando, professor? Estou sim. Estou ouvindo. O crescimento dessa fibra para, né, ele vai desprender, e aí quando ele desprende, já vem um outro fio que vai entrar nesse ciclo de crescimento, já forçando esse que se desprendeu a cair. E aí, ele entra nessa fase que a gente chama de fase telógena, que é uma fase que vai de 3 a 4 meses, que é uma fase de evolução, de repouso. Então, ficou ali paradinha durante esse período. E aí, a papila dermal vai repousar ali, sem o fornecimento de nutrientes, porque foi rompida, né? Enquanto a raiz já existente, ela passa pelo processo de encolhimento, a outra já vem empurrando esse fiozinho para ele se desprender. Então, essas são as 3 fases do ciclo. Então, assim, a gente precisa entender que a cada 3, 4 meses, a gente vai passar por esse fio, por esse ciclo. Só que existe uma queda normal e existe uma queda anormal. Então, existe o ciclo normal de crescimento, e aí ele vai passar, né? Que é natural, graças a Deus, né? E o que é mais interessante, que Deus é tão maravilhoso, que ele fez esse ciclo, diversos fios em várias etapas
Porque senão a gente ficava careca, né? Passava 3 meses careca, até acontecer a repilação novamente. Então, Verdade. isso é a forma que acontece no crescimento. Então, nem toda queda está associado às patologias do couro cabeludo. E aí, professor, entrando, né, nas patologias, o que a gente vê mais hoje em dia são as alopécias, é dominante, as alopécias, tanto a areata, como os eflúvios telógenos, como os androgenéticos, tem dominado. Eu tenho tido clientes que têm cada dia mais entrado em contato, digo, Martins, pelo amor de Deus, eu tô com uma queda de cabelo de forma arredondada, ovalada, e isso deve ser uma areata. E aí, com todo esse distanciamento que a gente tem vivido, a gente tem passado por situações de estresse, situações de graus de ansiedade. E assim, eu acho que quase todos os estudos que vêm estudar a parte da tricologia, da terapia capilar, as patologias voltadas para o couro cabeludo, são associadas a doenças psicossomáticas. Isso é um fato assim, que a gente vê bastante. Então, pois não, professor. É interessante essa sua fala, porque assim, as pessoas que estão nos assistindo, é interessante também perceber que não está aí só um fator genético, né? Não. Existe lá aquele CHzinho da calvície lá que a gente aprende na genética, não. Existe outros fatores externos. Sim. Que eles interferem no interno. Então sim. Você citou aí vários fatores, eu quero citar um, porque além, mesmo eu sabendo que tem o gene da calvície, porque minha família toda, do parte da mãe tem calvície, né? Que eu não sei dizer qual é a calvície que você citou aí. Você citou, eu tenho ela. Androgenética. Mas eu tenho essa que é mais aqui em cima e tem umas entradas aqui que eu não sei se é diferente ou é não, é androgenética, só. Androgenética. Aqui, pronto. Essa dessa sua região aqui eu já tinha observado. Não é areata, não. Não é areata, pronto. Não. A areata, professor, ela fica lisinha. Lisinha. Fica sem nenhum pelo naquela região. Geralmente elas são arredondadas ou ovaladas. E a sua não, entendi. A sua tem repilação. Entendi. O seu tem pelo nessa região. Aí, no caso, é androgenética mesmo. E aí, eu sempre tive uma vida de muito... eu tenho 38 anos de vida e, assim, já faz muito tempo que eu me dedico a estudar, né? Mas muito tempo mesmo. E depois que eu entrei no mestrado, depois que eu entrei no doutorado, aí é aí que o meu ciclo de estudo, a minha rotina de trabalho, de dar aula, de acordar cedo, de dormir tarde, de me alimentar muitas das vezes não adequadamente. E aí, essa alteração do meu estilo de vida, consequentemente, aumentou meus níveis de cortisol, aumentou os processos inflamatórios em mim, que isso, com certeza, deve ter ocasionado eu ter uma perda maior do cabelo. Talvez eu possa ter antecipado isso por causa dessa rotina aí, meio estressante, né? Meio aí... desregrada com a questão da obtenção, né, do trabalho, enfim. Então eu penso que, para vocês que estão nos assistindo, é importante entender que é importante ter um equilíbrio de vida, para que não só o seu corpo em si, você esteja livre de doenças, mas para que você também consiga manter ali o seu cabelo na sua cabeça. Isso é muito fato. Essa questão do estresse excessivo, enfim, tudo isso vai implicar de uma forma positiva, significativa aí, na sua calvície. E aí é maravilhoso, né, Martins? Aí eu vou passar a palavra para você, porque a aromaterapia ela se enquadra, né, tanto na parte para prevenção e tratamento da queda, né, seja ela usando topicamente, como seja ela na via aromática, olfativa, né? Porque vamos dizer que se eu tenho um nível de estresse muito alto, eu quero diminuir esse estresse para poder me ajudar em todo o ciclo de tratamento, eu posso usar um óleo essencial adequado para isso, né? Isso. E assim, professor, o que é interessante é que cada dia mais o cliente que chega para mim, a minha cliente, paciente que chega para mim, ela chega numa situação onde, por ser uma cliente que já vem para você já há um certo ciclo, você acaba tendo um conhecimento maior sobre ela e você começa a ter a percepção que ela naquele dia ela já não está bem.
Então, assim, o que é interessante quando a gente passa a trabalhar a terapia capilar associada aos óleos essenciais, é porque a gente pode cuidar, tratar, porque eu acho que o cuidado, o zelo na aromaterapia está acima de tudo. Eu costumo dizer que a aromaterapia ela veio para humanizar o atendimento. Muito forte isso, muito forte. Porque se não for um atendimento humanizado, você não vai ter resultado. Verdade. Você vai ter que aprender a escutar. Você vai ter que aprender a digerir o que você vai falar muitas vezes. Porque se eu tenho uma cliente que chega para mim numa situação de algo que a está incomodando, seja uma psoríase, seja uma escamação, seja uma oleosidade, seja uma queda capilar associada a alguma dessas coisas que eu acabei de falar agora, dessas patologias ou não, ela chega para você já com uma baixa autoestima. Então, o cabelo é a moldura de um rosto de qualquer ser humano. Verdade. Imagine de uma mulher. Imagine de uma mulher. É verdade. Então, assim, se não existe esse atendimento direcionado, humanizado e personalizado, você não tem resultado para uma terapia. E outra coisa, e você quando tem ali o paciente ali, você tem um cliente ali com você, é importante, né, Martins, você ter o conhecimento adequado acerca do que óleo usar, entendendo o momento da pessoa. A partir do momento que você entende, através de uma boa anamnese, de uma boa conversa ali entre você e ela, e aí você começa a entender quem é aquela pessoa, aquele ser humano que está ali deitado, querendo muito mais do que talvez um tratamento capilar. Aí você começa a entender e você começa a olhar, além do óleo essencial que eu uso para tratar, por exemplo, a seborreia ou a psoríase ou outra coisa, eu sei que existe um óleo essencial que ele vai agir no sistema nervoso central, que ele vai diminuir a ansiedade, que ele vai diminuir a sensação desconfortável gástrica. Sim. Porque você entende do óleo. Então é importante as pessoas que estão nos assistindo saber que o profissional que ele tem o conhecimento da aromaterapia, dos óleos essenciais, ele pode passear no meio do tratamento, da prática clínica dele, conhecendo que óleo adequar, que óleo não usar. Se aquele paciente toma algum remédio, ele vai saber que aquele constituinte químico daquele óleo não é legal para ele, então ele já vai conseguir manipular e ter um tratamento talvez bem mais assertivo, né, Martins? Sim, em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Eu associo muito a reflexologia crânio-facial e a reflexologia podal nos tratamentos da aromaterapia. Não, nos tratamentos da terapia capilar, associado à aromaterapia. E a gente tem resultados fantásticos, Rafael, fantásticos. Fantástico mesmo. O porquê? É aquele tratamento direcionado. A minha ficha de anamnésia, de cada cliente, tem 3 folhas mínimas. 3 folhas. São 3 folhas de perguntas objetivas e subjetivas. Tem que ser feito. Não tem como. E toda vida, quando a minha cliente chega, eu tenho 30 minutos de uma cliente para outra. Por quê? Porque a ficha de anamnese tem que ser checada. Chequei a ficha, já observei. Eu tenho clientes minhas aqui na live, que eu observei aí também, e elas vão de me perguntar. Sentiu dor de cabeça? Teve febre? Está sentindo alguma dor, algum mal-estar? O couro cabeludo é avaliado toda vez? É separado, fracionado dimensão por dimensão desse couro cabeludo para ser observado? É observado sobrancelha, é observado nariz, é observado orelha. Se for homem, é observado barba. Então, assim, eu preciso trabalhar essa região como um todo. Tenho que observar como um todo. Então, tem cliente minha que chega e diz assim, poxa, como é que você viu isso que eu não tinha visto, essa manchinha aqui em mim? Mas é o olho clínico que você acaba tendo. Você vai desenvolvendo isso. Então, assim, ou a gente começa a trabalhar com aromaterapia de uma forma humanizada, ou então você não vai ter os resultados que eu tenho, que o professor tem, que várias outras pessoas têm. E uma coisa que é importante dizer, não é porque é natural que pode ser usado de qualquer forma. E nem pode ser usado por qualquer um. Não é isso, professor? Verdade. Porque todo aquele constituinte, todo aquele princípio bioativo, que ele vai ter uma repercussão fisiológica, essa repercussão ela pode ser
positiva ou ela pode ser negativa. Porque tudo Sim. vai depender da concentração da dose que a pessoa está recebendo, seja ela pela via que for de absorção. Então, se é no couro cabeludo, se é via inalatória, se é via oral, enfim, quem vai fazer o uso do óleo essencial, ele tem que entender uma coisa, não é porque é natural, é que nem o Martins colocou, que realmente não possa vir a ter nenhum prejuízo funcional ou indesejado para a pessoa. Então é importante realmente a pessoa conhecer, né, qual óleo essencial realmente utilizar para aquela pessoa, sabendo, conhecendo o óleo e também conhecendo a pessoa que está sendo ali e vai receber esse tratamento com aromaterapia, ou com óleo essencial. Muito importante isso. Sim. E alguns... E assim, pode falar. Pode falar, professor, perdão. Não, pode ficar à vontade, fica à vontade. O que eu ia falar aqui era a questão, assim, porque eu vi uma colega aí perguntar a questão da psoríase. E eu costumo dizer assim, sabor da vida natural, cheiro grande. Eu parto do princípio de trabalhar da aromaterapia assim. Não é porque o óleo de melaleuca é bactericida, é fungicida, isso, aquilo, outro, que eu vou poder usar ele sempre naquela situação. Eu tenho outros óleos que também são bactericidas, que também são fungicidas, que fazem funções semelhantes a dele, Boa. igual ou melhor do que a dele. Excelente. Então, assim, a gente pode usar, respondendo a colega antes que eu esqueça, porque ela me perguntou logo lá no início, eu posso estar usando a melaleuca, posso estar usando a melaleuca na psoríase, mas eu preciso entender como está essa psoríase. Ela está com vaso sanguíneo, sangrando? Ela está muito irritada? Ela está fechadinha, está aberta ou não? Eu tenho fissuras nessa psoríase? Então eu posso estar usando um óleo para acalmar, eu posso estar usando outro com a função, já para fazer a função antisséptica, bactericida e fungicida. A lavanda officinal, a antifólia associada a melaleuca é fantástica nos tratamentos de psoríase, tanto no corpo como no couro cabeludo. A única coisa que a gente precisa entender é esses dois óleos, eles podem ir com as determinadas seguranças assim na pele, mas a gente tem vários outros óleos que não vai poder ir na pele, nem direto e nem ser exposto à pele. Verdade. E pode ser usado na psoríase. Então a gente precisa conhecer realmente dos óleos essenciais, a sua utilização, a questão dos seus bioquímicos, para que a gente possa ter um trabalho direcionado com ele e usá-lo da forma correta. As pessoas estão perguntando, eu vou responder essa aqui, qual usar para depressão, né? Porque, para quem não me conhece, que está aqui, que segue o Martins, enfim, e essa live vai ficar gravada no YouTube também, eu hoje faço parte do laboratório, com muita honra, de neuropsicofarmacologia aqui da Universidade Federal do Ceará. Eu trabalho lá com depressão e ansiedade no programa de doutorado, né? E aí eu gosto sempre de dar nomes, e aí eu quero já enaltecer o nome da professora Cleia Florencio, que é responsável por todo esse trabalho maravilhoso que é feito naquele laboratório, na frente da depressão e da ansiedade. Uma pessoa que realmente merece tirar o chapéu, porque tem se dedicado, pessoal. Mas, falando aqui da depressão, existem vários óleos que você pode estar utilizando para depressão. E você vai sempre ouvir falar que existem vários óleos. Mas já te adianto que não precisam ser vários óleos. Precisa ser o óleo certo para a pessoa certa. Conhecendo a pessoa, sabendo quem das suas demandas, né, psicológicas, emocionais. Porque não é fácil você dizer, é muito fácil você dizer assim, olha, use o óleo de lavanda, use o óleo de laranja doce, laranja amarga, tangerina, porque os cítricos são excelentes. Bergamota. Eu gosto muito dos cítricos, né? Porque eles têm uma eficácia, né, bem comprovada, estabelecida, juntamente assim como a lavanda, dentro da literatura científica. Então, mas para responder a sua pergunta, né, todos os óleos eles vão ajudar, já tem caracterização dentro da literatura científica, né, dentro dos livros. Mas para ser preciso e assertivo, precisa que você seja acompanhado por um profissional ou por vários outros profissionais, para que possa te ajudar nessa situação da depressão que você colocou aí.
Porque pode ser sim o óleo de lavanda, pode ser sim o bergamota, pode ser o olíbano, pode ser a laranja doce, a laranja amarga, pode ser a tangerina, a bergamota, pode ser o gerândio, enfim, tem que te entender, tem que saber se é alteração hormonal, né, que está refletindo aí em diminuição de neurotransmissor, se é a alimentação, se é o estilo de vida, se é essa situação pandêmica, se é uma questão genética, se é uma questão inflamatória. Rapaz, é uma coisa tão grande a depressão, porque ela não tem um início, não tem uma etiologia, uma origem simplesmente. Ela tem várias possibilidades, que parte desde a genética até o estresse gerado pelo dia a dia. Então é importante você que está nos assistindo e perguntou qual óleo essencial é bom para a depressão. Na verdade, a pergunta tem que ser assim, qual óleo essencial que é bom para a minha depressão? Né? Porque sou um ser único, né? Eu sou único. Deus, o Criador, fez você uma pessoa única da forma que você é. Então eu preciso entender você para poder dizer assim, olha, como aromaterapeuta, esse óleo aqui é o que vai te ajudar na depressão, tá bom? E tem a questão do gatilho também, né, professor? Com certeza. Tem a questão dos gatilhos emocionais. Cada caso vai ser o caso, né? São vários. Então, assim, se você que fez essa pergunta quiser conversar, depois você me chama lá no direct, ou então lá tem meu WhatsApp, pode me chamar que eu respondo. Nunca me privei disso. Sempre, na medida do possível, estou respondendo as pessoas nessa área da depressão e da ansiedade, tá bom? Mas, Martins, uma outra pessoa falou aí, dizendo assim, ó, mas tem muita gente que está usando o óleo essencial, né, dentro dessa terapia aí capilar, mas que não entende de nada. Isso é fato, né, Martins, também? Infelizmente. Estão pegando o bonde andando. É fato complicado. Pegando o bonde andando, né, Martins? Deixa eu só responder a colega que perguntou sobre o link plano. O óleo essencial de camomila romana tem estudos maravilhosos sobre resultados na questão do tratamento por líquido plano. E aí ele tem tanto o uso da camomila romana oral, muito cuidado, em géis, e também tem a questão de algumas pessoas que têm estudos que já fizeram bochecho, essa questão todas, e são resultados muito bons. Eu tratei há muito, muito tempo atrás um único cliente paciente que tinha a questão da líquido plano. Então foi tratado com camomila romana. Foi o único estado clínico que eu tive com essa situação foi essa. Ele foi tratado a reflexologia craniofacial juntamente com o óleo de camomila romana quando era no couro cabeludo, e aí ele era associado ao óleo de rosa mosqueta. Entendi. E aí, professor, eu espero ter respondido a colega. A questão da gente se deparar hoje em dia com muitos aplicadores de produtos se intitulando terapeutas capilares, isso é muito perigoso e muito complicado. Porque eu tenho recebido, pelo menos 2, 3 pessoas por mês, por usos indevidos dos óleos essenciais, para tratamento de patologias simples, como descamação, caspa, oleosidades no couro cabeludo. E aí, nenhum óleo essencial ele pode ir direto à pele nas terapias capilares. A gente aconselha sempre ter o veículo carreador. E de preferência um óleo gastro, um óleo vegetal, que é o que a gente chama de óleos carreadores. E aí a gente tem diversos, que têm afinidade com o couro cabeludo, ricos em vitaminas, vitamina A, vitamina C, antioxidantes. Enfim, a gente tem óleos vegetais lipossolúveis na vitamina A, D, fantástico, fantástico, fantástico. E a gente vai ter abacate, vai ter os óleos que são mais acessíveis, abacate, girassol, amêndoas, semente de uva, amêndoa também. Jojoba também, usa vocês? Jojoba. O jojoba, rosa mosqueta, eu uso na terapia capilar, mas eles são bem carinhos, caros, né? Bem mais caros, então assim, é usado bem menos. Então, o principal óleo essencial para a terapia capilar depende da patologia, como a gente está falando. Nos principais óleos da terapia capilar, vai depender da patologia. Eu acredito que eu indico para os meus alunos sempre ter melaleuca, laranja doce, lavanda francesa, a lavanda finale,
O alecrim é essencial. Menta peperita. Hortelã-pimenta. E eucalipto globulus. Eu nunca usei o eucalipto. Vai falar. Esses, para mim, são muito interessantes. Qual a associação do eucalipto globulus? A gente hoje tem clientes com muita crise alérgica. Rinite, sinusites, asites da vida. E aí, muitas vezes, no decorrer da terapia capilar, isso é algo que você precisa trabalhar, a questão dos 13 aromas, essa coisa toda, a gente precisa entender que aroma agrada também o seu cliente paciente. Que não tem coisa pior do que você ficar com 1 hora de terapia capilar com um cheiro que você não gosta. Então, isso é muito complicado. Então, a gente precisa ter essa afinidade com o seu cliente, qual tipo de isso na anamnese, quando você começa a fazer e você vai. Tem gente que não gosta do cheiro do ilang-ilang. Tem gente que não gosta. É um excelente regulador hormonal, é fantástico ele. Para mulheres, a questão da androgenética, isso, aquilo, outro, é fantástico. A gente tem resultados fantásticos com ele. Martins, e nessa questão do cheiro, isso é importante ficar claro, que essa representatividade do não gostar, que é exposto através verbalmente ou de expressões faciais, dizendo que não gosta, isso é um produto da quantidade de receptor, né, que você tem para aquele óleo essencial. Porque, veja bem, na Alemanha... Você está falando de alguma coisa, né? Quando você diz que não gosta desse cheiro, você já está falando alguma coisa. Você já está dizendo que o seu corpo está falando, o seu organismo está dizendo. Porque existe essa questão assim, porque como o óleo ele se liga aos receptores olfativos que estão nos nossos sistemas do corpo, então assim, é algo que é muito intuitivo do sistema nervoso central, é algo dele dizer assim, olha, nós não queremos esse óleo aqui, nós não queremos essa fragrância aqui. Então pode ser que o seu sistema nervoso central, que trabalha em conjunto para que o seu corpo funcione em harmonia, diga assim, olha, a gente não tolera essa fragrância aqui. Porque assim como tem fragrâncias que acionam receptores, que fazem com que células do câncer seja diminuída a sua forma, diminui a proliferação, diminui, por exemplo, outras doenças, né? Outras vezes como doença gastrointestinal, como a própria depressão, enfim, através simplesmente, tão somente do aroma, simplesmente não, mas tão somente do aroma. Então é importante que, na medida do que você está dizendo que não quer, o seu organismo está dizendo que não aceita. Isso tem que ser tolerado, e a pessoa tem que entender isso. A pessoa tem que compreender isso aí, porque é muito importante. Porque seja para ativar ou para inibir, o receptor olfativo está lá e vai receber essa fragrância. E aí vai ter uma resposta mediante aquele estímulo, né, gerado pela fragrância. Sim. O corpo fala, né, professor? O corpo fala. E outra coisa, ó, eu vou falar uma experiência minha, né? Vou falar uma experiência minha, porque nada melhor do que você falar de você, assim, da experiência que você está tendo. Eu sempre tive muita oleosidade, né, na pele e no couro cabeludo. E devido à vida corrida, acúmulo de sujeira também, né? Hoje eu entendo, tive sempre muita caspa, né? Talvez seja... Usava boné, professor? Nunca usei na minha vida, boné. E aí eu acho que pelo fato de eu ter muita caspa pele também... Pele acneica? Mais ou menos. Tive muita espinha. E aí... Eu tinha também aquela caspazinha que fica aqui, que eu esqueci o nome agora, que coça e sai, assim. É um tipo de caspa. É a dermatite. Tipo uma dermatitezinha tópica, né? Que a dermatite atópica. Atópica, na verdade. Aí, o que acontece? Eu descobri, né, estudando, gente, olhando os artigos. Eu fui investigar o efeito do óleo essencial de alecrim, o Rosmarina officinale. E aí eu fui ver outro artigo falando também sobre o hortelã-pimenta. Gente, eu vou dizer uma coisa para você, eu não sei mais o que é caspa e não sei mais o que é queda de cabelo, viu? O meu cabelo, gente, não cai mais. Eu uso dentro do meu shampoo, né? Da minha proporção. E aí, gente, eu não tenho, olha, escuta, se não é conversa de vendedor não, que eu não vendo não. Gente, o meu cabelo não cai, é incrível.
e não cria mais aquela caspa, aquela coisa desconfortável que fica vermelha, coçando, irritando. Nem na minha barba, que eu uso barba, eu tinha aqui também, nem mais aparece. Mas é incrível como tem um resultado fantástico, gente. Fantástico. O alecrim, professor, ele tem essa questão da estimulação da circulação sanguínea, né? Então, ele trabalha combatendo essa queda. Se a gente tem um maior aporte sanguíneo, a gente vai ter uma maior oxigenação, uma maior nutrição nessa área. Então, assim, ele vai ter esse estímulo para aumentar essa maior vasodilatador, essa maior estimulação, essa maior circulação. Então, isso já vai ajudar bastante a combater a queda. E aí, ele tem o estímulo do bulbo na questão do crescimento capilar, porque ele tem essa permeação. Tudo que ele aumenta essa estimulação da circulação, dessa vasodilatação, ele tem uma permeação maior do que muitos outros. Por isso que a gente usa o alecrim associado a muitos outros óleos essenciais. Gente, vocês que estão me assistindo aí, é incrível. Olha, eu tenho uma aluna lá no nosso curso, na segunda turma, que ela mostrou a foto do cabelo dela caindo. Ela já sem cabelo, não lembro por qual foi o motivo, mas sem cabelo, bem aparente aqui nessa região frontal. E ela tratou, em algumas semanas, que ela até colocou lá também, né, com o óleo essencial dentro do shampoo dela, né? Gente, o cabelo, eu quero que vocês vejam isso, o cabelo cresceu, voltou para o que era, e ela não foi para fez nenhum tratamento miraculoso, nem algo extraordinário, oneroso financeiramente. Foi algo que ela conseguiu com o óleo essencial do alecrim. Isso foi fantástico. Lá na sala todo mundo parou, assim, foi impressionado. E aí ela mostrou o caso de um outro amigo dela que tinha uma calvície muito concentrada, também, muito acentuada, e aí ele tratou com alecrim também, usando, e foi algo fantástico. Veja bem, nós não estamos falando aqui de milagre, nós estamos falando de ciência, de algo que funciona. Sim. O Martins já está dando uma informação para vocês aí que ele é um óleo de base para estar utilizando com outros óleos essenciais aí para poder, né, potencializar algum efeito, né, Martins? Sim, potencializa mais que... Eu costumo trabalhar, professor, 3 óleos essenciais, no máximo, numa terapia capilar. 3 óleos essenciais. Associados 3 óleos a um óleo carreador, um óleo vegetal, um óleo gástrico. Seja ele o abacate, o girassol, a própria jojoba. A jojoba sempre eu uso associada a um óleo carreador mais acessível. E aí, assim, a questão do alecrim, falando um pouco do alecrim também, ele tem uma excelente cicatrização. Então, para aquelas escamação, que muitas vezes tem aquele sangramentozinho, então eu geralmente, se eu sei que a minha cliente chegou naquele momento muito ansiosa, muito ansiosa, muito ansiosa, eu já trabalho a lavanda associada ao alecrim e a bergamota. Por quê? Ela tem uma queda, essa queda eu já tenho noção que é associada à ansiedade dela, e aí, fora a ansiedade, ela ainda tem um quadro depressivo. Então, eu estou trabalhando a bergamota, a lavanda e o alecrim. Isso para um controle tanto de oleosidade como um controle de dermatite. Seja ela a dermatite atópica, a dermatite seborreica. O porquê? Só existe a dermatite porque existe a oleosidade. A glândula sudorífica mandou informaçãozinha para a glândula sebácea que está acontecendo alguma coisa ali. A glândula sebácea começa a produzir sebo, porque a função dela é proteger esse couro cabeludo. E aí água e óleo se transformam, o suor e o óleo da glândula sebácea se transformam no manto hidrolipídico. Então, quando esse manto hidrolipídico está desregulado, a produção de óleo através dessa glândula sebácea é muito maior. Então, com tudo isso, vai gerando as placas de acúmulo. E aí, muitas vezes, aquela cliente passa a lavar o cabelo todo santo dia, achando que aquilo dali vai diminuir. Só que o couro cabeludo supõe que o shampoo a função dele, é astringente, é limpar. Então, assim, existe casos que a gente vai ter que mandar lavar o cabelo todo santo dia? Sim, vai ter. Mas tem casos que não, vai ser um dia sim, outro não.
Porque a gente vai precisar fazer o equilíbrio dessa glândula sudorífica primeiro. Você tocou num ponto, viu, precisa... Martins? Desculpa te interromper, mas para não perder só o que você falou aí, você falou que tem gente que precisa, né, vai precisar, talvez, lavar o cabelo todo dia. Gente, eu preciso lavar o meu cabelo todo dia, usando o óleo essencial. Eu lavo todo dia. Por quê? Porque eu já observei que quando eu não faço isso, eu não tenho o mesmo resultado. Eu vejo que aumenta a produção de da oleosidade. Mas isso sou eu, né? Obviamente que cada caso é um caso. Eu estou só falando para vocês dessa experiência. Porque o senhor já tem uma pele acneica, que foi acneica, então assim, a sua glândula sebácea completamente... Né? Tem todo um histórico aí. Então assim, a quantidade de pelos que o senhor tem na região do couro cabeludo já é uma quantidade menor, então a gente tem mais glândulas produzindo e menos fios saindo. Então, tudo isso tem que ser pensado. E na questão da contraindicação, a gente tem que... mas a hipertensa, tá. Mas essa pressão arterial está controlada? Poxa, se estiver controlado, você pode usar sim com moderação. Isso não vai te impedir de agir. Até porque o grau... Vai falar. Desde que essa pressão esteja controlada. É a mesma coisa. Na minha ficha de anamnese tem lá. Se ela usa óculos, se não usa, se a pressão ocular é normal. Não é só a pressão arterial, tem a pressão ocular também. Se já teve glaucoma, se não tem glaucoma. Que tipo de... Por que você usa óculos? Por que você usa lente? Mas para que quer saber isso? Tem micropolicisto? Para que eu quero saber isso? Preciso. Precisa, cara. Isso é diferente. Como é a sua menstruação? É regular, não é regular? É normal, não é normal? Faz toda a diferença no tratamento. Isso é a diferença de um profissional médio, bom, e para um excelente profissional. Isso é uma situação de excelência. Porque o profissional que consegue enxergar como um todo, não como um ponto, né, uma situação, uma psoríase ou uma queda de cabelo, mas ver um todo, ele consegue, viu? Sim. Vocês que são acompanhados pelo Martins, ou fazem tratamento com ele, isso é muito importante você ouvir falar isso, porque como professor, a gente sabe que, da área da fisiologia, biologia, a gente sabe que o organismo ele funciona num todo como harmonia, como eu já falei. Então não adianta eu tratar só uma psoríase se eu não trato uma outra situação. Eu tenho que entender tudo isso. Talvez, será que não é o remédio? Será que não é o remédio que ela tomou, deixou de tomar? Será que não é a pressão no meio onde ela está? Será que não é a alimentação? Enfim, se é a noite mal dormida de sono, né, lá. Então, assim, são várias coisas. E é importante você conhecer realmente a questão do óleo certo, né, Martim? Já colocando isso aí que você falou. Porque pode a pessoa ter... a toxicidade, para você ter assim, uma toxicidade aguda com o óleo, numa situação dessa, tem que ser uma concentração muito alta e tem que ser uma sensibilidade muito alta da pessoa. Muito alto. Muito alto. E assim, professor, a gente usa, no meu caso, eu uso 7,5 ml a 10 ml no máximo de óleo gastro, de óleo vegetal, para no máximo 7 gotas. No máximo 7 gotas. E aí eu vejo o que é que eu... Tipo, a minha cliente chegou muito ansiosa. Então, se eu não controlar essa ansiedade dela, eu não vou ter resultado na oleosidade nem na queda, não. Então, quem vai mandar aqui, nessa aplicação que eu vou estar fazendo nela hoje, vai ser a lavanda, porque eu determinei a lavanda como prioridade hoje. Então, eu vou colocar 3 gotas de lavanda, 2 de alecrim, 2 de bergamota. Fiz 6. Eu não tenho necessidade de ir fiz 7, desculpa. Eu não tenho necessidade de ir até o máximo e não tenho necessidade de usar o mínimo. Porque o mínimo são 5 gotas. A gente trabalha geralmente para a gente ter um resultado dentro dessa quantidade de 7 ml e meia, 10 ml e meia. Para uma região do couro cabeludo toda. Isso para a gente trabalhar com a reflexologia. Então, assim, professor, já são 21h53. Eu já estou dizendo aqui que já vai acabar. Jesus! Então, vamos fazer aqui, vamos fazer nossas considerações finais, Martins, para poder ficar gravada essa live. Né? E aí, principais óleos você já citou, claro que depende da né? Mas o de base sempre. Com certeza. O óleo pode ser, né? Sempre o óleo de alecrim, né? O rosmarino officinale, enfim. E sim, aí... o alecrim, a lavanda
a melaleuca, né? E um óleo, professor, nosso, do nosso país, maravilhoso, o Copaíba. Eu estou tendo resultados fantásticos com o Copaíba. Tem tratamento de psoríase, eu descobri, esqueci de falar para a colega que perguntou, para tratamento de psoríase. Fantástico, 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 fantástico. Gente, nós estamos chegando no final, nós vamos ter que salvar essa live. Se você quiser conhecer mais e saber mais aí das terapias, procura o professor Martins, tá bom? Aí no Instagram dele. Qual é o teu Instagram, Martins? Fala aí. Marcos Martins, Hair Oficial. Pronto, você procura lá o Marcos Martins Hair Oficial, e aí ele vai tirar as suas dúvidas. O que eu puder também ajudar na área da ansiedade, da depressão e outras doenças também. Eu trabalhei com doença gastrointestinal na universidade, no meu mestrado. A gente aprendeu alguma coisa lá. E aí, interessante que vocês, quando escreverem, pode escrever tanto no nosso Instagram, como também mandar mensagem pelo WhatsApp. Nós estamos abrindo a terceira turma, né, de formação em aromaterapia. Se vocês quiserem saber também, procura a gente depois aqui no Instagram, nas nossas redes sociais. E essa live vai ficar salva lá no canal no YouTube. No nosso professor, canal. O senhor vai ter um curso online agora, não? Gratuito? Tá tendo mais inscrição, não? Fala aí. Pronto. Não, pois eu não falei, gente, porque as turmas, as inscrições encerraram, com mais de 600 pessoas inscritas. Nós chegamos a mais de 600. E aí encerrou aí as inscrições desse curso, mas nós vamos ter esse curso novamente para ajudar as pessoas mais e mais. Tá bom, Martins? Eu quero te agradecer, né? Agradecer a todos que estiveram presentes. Um beijão no teu coração, um abraço. Conte comigo sempre, tá bom? E todos que estão aqui nos assistindo, uma boa noite. Deus abençoe a todos, tá bom? Ricamente. Amém, amém. Obrigado, professor. Eu tenho 2 minutos. A questão do shampoo, a moça perguntou se pode ser neutro, isso ou aquilo outro. Vamos partir do princípio que a função do shampoo é adstringente. Ele tem a função de lá que ela quebra aquela molécula e a água vai e arrasta, levou a sujidade. A função do shampoo é essa. Então, assim, partindo desse princípio, usa um shampoo neutro, cara. Usa um shampoo neutro e eu particularmente, Marcos Martins, eu não aconselho usar no shampoo. Mas existem pessoas que usam e a gente tem resultado. Então, se vai usar no shampoo, não deixa ele preparadozinho lá, não. Prepara na hora, coloca na tua mão ali o que tu vai usar numa vasilhinha, coloca lá 2 gotas, é o essencial. 2 gotas é o essencial para você usar na hora. Se o óleo essencial é volátil, você vai perder os benefícios do óleo essencial dentro desse shampoo com ação adstringente do mesmo. Então, só pensando nisso. Então, usa um shampoo neutro, 2 gotas na hora que você vai fazer, mistura ali e usa. Outra coisa, shampoo não é para ir no cabelo, não. Shampoo é para ser espumado, ativado na mão e você vai espalhando no couro cabeludo. A espuma é que limpa. Professor, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Era só para não ficar a dúvida da colega. Não, excelente, deu tempo. Eu sou eternamente grato. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande pelo senhor. Essa semana você estava me falando que não era para chamar de senhor, mas aí não dá, não vai. Então, gratidão mesmo e sempre que precisar, estou aqui. Um abração, pessoal, viu? Um abraço, Martins. Até mais. Boa noite, pessoal. Até mais. Obrigado, gente. Obrigado, alunos. Cheiro grande.